Não pula esse vídeo. Não segue rolando como se fosse só mais uma mensagem entre tantas outras. E não é porque sou eu falando. É porque Deus quer falar com você agora. Talvez você tenha clicado sem pensar muito. Talvez tenha sido só curiosidade. Talvez você esteja cansado demais para explicar o que sentiu. Talvez você só tenha pensado, vou ouvir um pouco. Mas existe algo que você precisa entender logo no começo. Deus não desperdiça encontros. Ele não cruza caminhos por acaso. Ele não toca o coração sem intenção. Ele não chama alguém sem propósito. Se você está aqui agora ouvindo isso, não é coincidência. É direção. E eu sei, a gente vive num mundo onde tudo parece exagero. Onde todo mundo fala que é Deus, que é destino, que é propósito. Então a gente aprende a duvidar, a filtrar, a se proteger. Mas no fundo, você sabe quando algo é diferente. Você sente. Talvez você esteja sentindo agora. Uma atenção diferente. Um silêncio estranho. Uma sensação de tem algo aqui pra mim. E Deus está tentando alcançar você. Não com gritos. Não com medo. Não com ameaças, mas com verdade. Deus fala de um jeito que não invade, mas atravessa. Não empurra, mas convence. Não obriga, mas chama. E o chamado dele quase nunca vem quando tudo está bem. Ele vem quando você está cansado. Quando está confuso. Quando está tentando ser forte, há tempo demais. Porque é nesse lugar que o coração finalmente escuta. Talvez você esteja vivendo dias em que nada parece fora do lugar, mas por dentro, tudo parece desalinhado. Você cumpre suas obrigações, resolve o que precisa resolver. Sorri quando esperam que você sorria, segue a rotina. Mas sente que está vivendo no automático, como se estivesse sobrevivendo, não vivendo. E deixa eu te dizer algo com cuidado, mas com clareza. Isso não é preguiça espiritual. Isso não é falta de fé. Isso é sua alma pedindo atenção. E Deus respeita tanto você que não força nada. Ele espera. Espera você parar, espera você ouvir, espera você admitir que algo precisa mudar. E talvez este vídeo seja exatamente essa pausa que você não conseguiu fazer sozinho. Deus fala de muitos jeitos. Às vezes através de uma palavra que salta da Bíblia. Às vezes através de uma dor que não passa. Às vezes através de um silêncio que incomoda mais do que o barulho. E às vezes através de uma conversa simples, direta como essa. Não porque ela é especial, mas porque você é. E talvez o maior erro que a gente comete seja achar que Deus só fala quando tudo está organizado, quando a fé está forte, quando as emoções estão sob controle. Mas na maioria das vezes, Ele fala quando tudo está bagunçado, quando você não sabe mais orar direito, quando não sabe mais pedir, quando só consegue suspirar. Porque é nesse lugar que a gente para de fingir e Deus só trabalha com verdade. Se você tem sentido um peso diferente nos últimos dias, não um peso físico, mas um cansaço da alma. Se você tem percebido que algo precisa mudar, mas não sabe exatamente o que, se sente que está distante de si mesmo ou distante de Deus, isso não é coincidência. É Deus chamando sua atenção. Não para te acusar, não para te envergonhar, não para jogar na sua cara seus erros, mas para te lembrar que Ele ainda está aqui e que você ainda importa. Deus não se afasta quando você se confunde. Ele não vai embora quando você falha. Ele não cruza os braços quando você cai. Ele se aproxima. Só que Ele não compete com o barulho do mundo. Ele não grita mais alto que suas distrações. Ele espera você escolher ouvir. E talvez, só talvez, você esteja fazendo essa escolha agora. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas existe um tipo de silêncio que não é vazio. É um silêncio cheio, cheio de significado, cheio de coisas que não foram ditas, cheio de perguntas que você empurrou para depois. E é exatamente nesse silêncio que Deus costuma falar. A gente vive cercado de barulho, notificação, opinião, pressa, expectativa, cobrança. O mundo inteiro parece disputar sua atenção o tempo todo. E sem perceber, você vai ficando distante de si mesmo e distante de Deus. Não porque quis, mas porque foi se adaptando. Você aprende a funcionar no automático, a resolver problemas, a cumprir horários, a responder mensagens, a sobreviver aos dias difíceis. Só que a alma não funciona bem nesse modo. Ela precisa de pausa, precisa de escuta, precisa de sentido. E quando isso não acontece, ela começa a enviar sinais. Cansaço que não passa, vazio mesmo com tudo em ordem, irritação sem motivo claro, sensação de estar sempre devendo algo para a vida. Isso não é fraqueza emocional, isso é desalinhamento espiritual. E Deus percebe isso antes de você. Ele vê quando você está tentando se manter forte por fora, mas está esgotado por dentro. Ele vê quando você está sorrindo para não preocupar ninguém. Ele vê quando você ora rápido só para não encarar o silêncio. E deixa eu te dizer algo muito importante. Deus não se decepciona com o seu cansaço. Ele não espera que você seja incansável. Ele não espera que você dê conta de tudo. Ele não espera que você seja perfeito. Ele espera que você seja sincero, porque a sinceridade abre espaço para Ele agir, enquanto a aparência fecha. Muita gente acha que fé é não sentir dúvida, mas fé, na verdade, é continuar ouvindo Deus, mesmo quando tudo dentro de você está confuso. E talvez você esteja exatamente nesse ponto agora, tentando entender o que está sentindo. Tentando entender porque nada parece totalmente errado, mas nada parece realmente certo. Esse estado
intermediário é perigoso, porque é fácil se acostumar com ele. É fácil viver uma vida mais ou menos. É fácil aceitar uma espiritualidade morna. É fácil ir levando. Mas Deus não te criou para ir levando. Ele te criou para viver com propósito. E propósito não é sobre fazer coisas grandes o tempo todo. É sobre viver conectado com aquilo que faz sentido para a sua alma. Deus fala quando algo começa a perder sentido. Quando o vazio aparece. Quando a inquietação cresce. Não para te confundir, mas para te acordar. Talvez você esteja se perguntando, mas por que Deus falaria comigo desse jeito? Por que agora? Por que através de um vídeo? Porque Deus usa o que está disponível. E porque Ele conhece o seu coração melhor do que você mesmo. Ele sabe que, se te confrontasse de forma dura, você se fecharia. Ele sabe que se te cobrasse demais, você se afastaria. Então Ele se aproxima com cuidado, como quem bate a porta. Não invade, não arromba, só espera. E sabe o que é mais forte nisso tudo? Você abriu. Talvez nem conscientemente, mas abriu. Você parou, você ouviu, você permaneceu. Isso já é resposta. E deixa eu te falar algo que une psicologia e fé de um jeito muito claro. Ninguém escuta Deus de verdade enquanto está fugindo de si mesmo. Por isso Deus começa te chamando para dentro, para o silêncio, para a reflexão, para o encontro. Não é um encontro religioso, é um encontro humano. Deus encontra você exatamente onde você está, na confusão, no cansaço, na dúvida, na busca. Ele não espera você se arrumar primeiro. Ele não espera você melhorar. Ele não espera você merecer. Ele só espera você ouvir. E enquanto você escuta agora, talvez esteja começando a perceber algo. Que Deus não está distante. Que Ele não sumiu. Que Ele não desistiu de você. Ele sempre esteve aí. Você é que estava ocupado demais tentando dar conta de tudo sozinho. E isso não é uma acusação. É um convite. Um convite para diminuir o ritmo. Para respirar. Para parar de lutar tanto. Para parar de se cobrar tanto. Deus não te chamou para sobreviver. Ele te chamou para caminhar com Ele. E quando você caminha com Deus, as coisas não ficam magicamente fáceis, mas ficam possíveis. Ficam sustentáveis. Ficam verdadeiras. Talvez você não tenha respostas hoje. Talvez continue com dúvidas amanhã. Mas algo já começou a mudar agora. Você parou para ouvir. E quando alguém começa a ouvir Deus de verdade, nada permanece igual por muito tempo. Existe um motivo pelo qual muita gente evita parar de verdade. Não é falta de tempo. Não é distração. É medo. Medo do que pode surgir quando o barulho some. Medo do que Deus pode revelar quando a gente finalmente escuta. Medo de descobrir que não dá mais para continuar do mesmo jeito. Porque ouvir Deus muda coisas. Muda prioridades. Muda rotas. Muda escolhas. E no fundo a gente sabe disso. Talvez você já tenha sentido esse medo. Aquela sensação estranha de que se você escutar demais, algo vai precisar ser deixado para trás. Um hábito. Uma relação. Um comportamento. Uma versão antiga de você. E não é fácil abrir mão do que é familiar, mesmo quando machuca. A psicologia explica isso de forma muito clara. O ser humano prefere o sofrimento conhecido ao desconhecido que pode libertar. E espiritualmente, isso também é verdade. Às vezes você continua preso não porque gosta, mas porque tem medo do que vem depois. E Deus sabe disso. Por isso Ele não chega exigindo. Ele chega convidando. Deus não força mudanças repentinas. Ele conduz processos. Ele começa mostrando, depois tocando, depois fortalecendo, só então transformando. Mas existe uma etapa que depende exclusivamente de você. A disposição para ouvir. E ouvir, aqui, não é só escutar palavras bonitas. É permitir que a verdade atravesse. É deixar que Deus mexa em áreas que você protege há anos. Talvez você tenha construído defesas emocionais para sobreviver. Talvez tenha aprendido a não sentir tanto, a não esperar muito, a não confiar profundamente. Isso fez sentido em algum momento. Te protegeu, te manteve de pé. Mas chega uma fase da vida em que aquilo que te protegeu começa a te aprisionar. E é exatamente aí que Deus fala. Não para tirar sua proteção sem cuidado, mas para substituir defesas frágeis por segurança verdadeira. Segurança que não vem do controle, nem do desempenho, nem da aprovação dos outros. Segurança que vem de saber que você está nas mãos de Deus. E deixa eu te dizer algo com muita clareza. Ouvir Deus não significa que você vai perder quem você é. Significa que você vai se reencontrar. Porque Deus não apaga identidades. Ele restaura. Ele não quebra você para começar do zero. Ele reconstrói a partir da essência. Talvez você esteja cansado de tentar ser alguém que aguenta tudo. Talvez esteja exausto de sustentar uma imagem. Talvez esteja vivendo uma fé mais externa do que interna. E Deus está dizendo com muita calma, você não precisa mais fingir. Você pode ser honesto, pode ser frágil, pode ser imperfeito. Eu continuo aqui. Essa é a voz de Deus. Não uma voz acusadora. Uma voz firme e acolhedora ao mesmo tempo. E quando você começa a ouvir essa voz, algo muda dentro de você. Não de forma explosiva, mais profunda. Você começa a perceber onde estava se enganando, onde estava se sabotando, onde estava vivendo no automático. Talvez hoje Deus não esteja te pedindo uma grande virada. Talvez esteja te pedindo algo simples. Parar de fingir que está tudo bem. Parar de adiar conversas internas. Parar de se esconder atrás de distrações. Talvez Ele esteja dizendo, seja honesto comigo. Só isso. Porque a transformação começa na honestidade. Você não precisa ter tudo resolvido para falar com Deus. Você só precisa estar disponível. E disponibilidade não é perfeição. É abertura.
postura. É dizer, mesmo sem palavras: Deus, eu não sei exatamente como mudar, mas eu não quero continuar do mesmo jeito. Essa oração simples move coisas. Não porque Deus não saiba, mas porque você finalmente parou de resistir. E quando você para de resistir, Deus começa a conduzir, passo a passo, dia após dia, sem pressa, sem violência interna. E talvez você esteja percebendo agora que esse vídeo não é só conteúdo. É encontro, não comigo, mas com algo maior. Com uma voz que não te condena, mas também não te deixa acomodado. Uma voz que te ama demais para te deixar parado. Essa é a voz de Deus. E ela continua falando. Existe um risco muito comum depois de momentos como esse. Não é rejeitar o que Deus falou. É voltar para o automático. É fechar o vídeo, respirar fundo, sentir que algo tocou e aos poucos deixar o barulho do dia a dia abafar tudo. Deus sabe disso. Por isso ele não fala só para emocionar. Ele fala para acompanhar. A voz de Deus não termina quando o vídeo termina. Ela continua nos detalhes, nas escolhas pequenas, nas pausas que você decide fazer. Talvez o maior desafio não seja ouvir Deus agora, mas continuar ouvindo quando ninguém está olhando, quando ninguém está te lembrando, quando a rotina volta, quando o cansaço aparece. E aqui entra algo muito importante. Ouvir Deus não é um evento isolado, é um relacionamento. Relacionamentos não se sustentam com encontros raros. Eles se constroem com presença. Presença simples. Talvez você não precise mudar sua rotina inteira. Talvez precise apenas criar pequenos espaços de silêncio. 5 minutos. Um pensamento honesto. Uma oração simples, sem palavras bonitas. Algo como: Deus, eu estou aqui, fala comigo. E depois, escutar. Escutar seus pensamentos. Escutar suas reações. Escutar aquele incômodo suave que aponta a direção. Deus fala muito quando você desacelera. E desacelerar hoje é um ato de coragem. Porque tudo ao redor te empurra para o contrário. Mas Deus não grita mais alto que o mundo. Ele espera que você escolha ouvir. E essa escolha é diária. Talvez amanhã você acorde sem sentir nada especial, sem emoção, sem aquela sensação profunda. Isso não significa que Deus se afastou. Significa que a fé está deixando de ser sentimento e começando a ser decisão. E isso é maturidade. Muitas pessoas desistem de ouvir Deus porque esperam sempre sentir algo intenso. Mas Deus também fala no simples, no comum. No cotidiano, na decisão de não responder no impulso, na escolha de respeitar seus limites, na coragem de dizer a verdade, mesmo quando é desconfortável. Essas são respostas a Deus, e cada resposta fortalece a conexão. Talvez você esteja esperando um sinal grande, algo inquestionável, algo extraordinário. Mas Deus costuma agir de forma diferente. Ele transforma de dentro para fora, ele muda percepções, muda prioridades. Muda o jeito que você olha para si mesmo. E quando você percebe, já não é mais o mesmo. Não porque virou alguém perfeito, mas porque ficou mais consciente, mais inteiro, mais alinhado. E isso é espiritualidade real. Não a que impressiona, mas a que sustenta. E deixa eu te dizer algo muito importante antes de encerrar. Se você chegou até aqui, se ficou até esse ponto, não foi por acaso. Você poderia ter saído antes, poderia ter se distraído, poderia ter ignorado, mas ficou. E isso diz algo. Diz que sua alma está procurando direção. Diz que você não quer mais viver no superficial. Diz que você está aberto. E Deus honra isso. Ele honra corações disponíveis, mesmo cansados, mesmo confusos, mesmo feridos. Ele não exige força, ele oferece presença. E talvez o maior convite de hoje seja esse: não caminhe sozinho. Aqui no Alma e Propósito, esse espaço existe exatamente para isso, para lembrar você, constantemente, que sua fé pode ser profunda, sua mente pode ser clara, e sua caminhada com Deus pode ser real, sem máscaras, sem pressa, sem fingimento. Se você permitir, essa não será só mais uma mensagem. Será um ponto de recomeço. Não porque tudo vai mudar de uma vez, mas porque você decidiu ouvir. E quando você ouve Deus, a vida nunca mais volta a ser a mesma. A pergunta final permanece. Agora que você ouviu, o que você vai fazer com isso? Fica com essa pergunta? Ela não pesa. Ela direciona. E Deus continua falando.